Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta a mais um Brazucaelas Podcast. Hoje eu trouxe uma presença muito especial. Eu acho que quem já viu os primeiros vídeos viu que eu comentei da Luísa e do Cantito. Então, estamos aqui hoje com Luísa Maneira, que é muito maneira pelo nome, já deve ter ouvido isso, já falou que ouviu muitas vezes. Uma mineira maneira, empreendedora, criativa, criadora, uma mulher cheia de energia, que criou esse lugar, esse evento cultural que a gente tem aqui em Dublin. É uma conexão entre artistas e imigrantes, é a coisa mais linda. E é um prazer ter você hoje aqui. Muito bem-vinda, Lu. Se apresenta para o pessoal. Obrigada, Ju. Obrigada demais pelo convite. Fiquei super emocionada na hora que eu vi. A gente tem uma comunicação e uma conexão muito da hora, né? Sim. Há muito tempo. E na hora que eu vi esse projeto, eu falei, nossa, que prazer de estar aqui. Obrigada pelo convite demais. Obrigada. Oi, gente. Tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço. E Lu, vamos começar então conhecendo um pouquinho da sua história. A gente falou do Cantito e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os seus eventos, mas eu quero conhecer a Luísa. Quem é a Luísa, né? Quem é a Luísa? Desde quando que você tá aqui? Um pouquinho da sua trajetória. Então, profunda, né? Tipo, quem profunda. é a Luísa? Quem é a Luísa? É porque tem que ser assim, né? Ai, gente, a Luísa nasceu em Araxá. Foi criada em Belo Horizonte, que eu acho que foi o meu maior berço cultural que eu podia ter. Meus pais são músicos, minha avó é artista, meu bisavô é violinista, então, assim, já veio muito de casa, dentro de casa, sempre ter o contato com isso. Isso é uma coisa muito natural de estar nos palcos, de estar envolvido na música, nas tintas, nas apresentações com pessoas. E BH é uma cidade incrível que toda esquina. Incrível. Nossa, BH, inclusive, cada vez mais está virando um polo artístico e cultural, assim, impecável, né? Então, em cada esquina, não é à toa que o Clube da Esquina vem de lá, né? Exatamente. Em cada esquina tá acontecendo alguma coisa, tem gente criando, tem gente batucando, tem gente falando, tem gente recitando, dançando. Então, isso sempre foi uma coisa muito natural no meu dia a dia. Então, fui criada em BH, eu sou muito grata por essa oportunidade da vida. E aos 21 anos, eu estava bem perdida na minha vida. Eu fazia engenharia na época. E eu não sabia nada que eu queria da minha vida. A única coisa que eu sabia é que eu precisava falar inglês. Porque meu inglês era muito ruim. Tipo assim, ele era -3. Eu tinha dor de barriga. The book is on the table. Nossa, eu nem sabia o que era on the table. Eu ficava assim, I am Brasil. Tipo assim, que? Você é Brasil ou você é brasileira? Tipo assim, péssimo, péssimo. E eu não sabia nada, assim. Tava bem perdida mesmo. E chegou o momento de eu olhar pra minha família e falar, olha, ou eu saio do Brasil para conseguir aprender, ou eu só vou trabalhar, porque eu trabalho desde meus 13 anos de idade. Sempre busquei essa independência dos meus pais. Meus pais sempre me deram tudo, minha família sempre me deu tudo, mas ao mesmo tempo não tiveram oportunidade de me dar um intercâmbio, de me proporcionar outros tipos de coisa que eu sempre sonhei muito. Então, assim, desde os 13 anos eu busquei essa independência e trabalhei de panfletagem, trabalhei em buffet infantil, trabalhei em bar, trabalhei de garçonete, trabalhei em evento, trabalhei de tudo que você imaginar. Tipo assim, tudo. Nossa, em BH eu ia... O meu grande objetivo sempre era juntar o dinheiro para ficar 4 meses na Bahia. Então eu sempre quis, sabe? Tipo assim, Sim. Viajar muito, conhecer o mundo. E até a possibilidade de eu conseguir sair do Brasil, viajei muito no Brasil. Então sempre fazia road trips com meus amigos, conheci de cabo a rabo. Sou extremamente apaixonada pelo nosso país. E chegou esse momento, e os meus pais, infelizmente, chegaram e falaram assim, Luísa, não dá. Tipo assim, não tem como a gente bancar isso pra você. E aí, como eu sempre dei meus pulos, cheguei na faculdade e falei, véi, vocês têm algum tipo de bolsa, que vocês têm algum tipo de intercâmbio aqui? Eles, tem o Promi, você pode se candidatar e tal. Precisa ter média tal, tem que ter esses pré-requisitos. Eu falei, bora. E aí eu me candidatei pra Budapeste. E o mundo é muito maluco, né? Tipo assim, todos os anos tinham 10 vagas para Budapeste. O ano que eu me candidatei, só tiveram 3. E eu fiquei em 5º. E aí eu não passei. Aí eles chegaram pra mim e falaram assim, então você pode ir pra Portugal.
A gente tem vaga para Portugal aberta e a gente pode colocar você para Portugal. E eu fiquei maluca. Eu falei, eu não quero para Portugal. Não quero pra Portugal. Você queria ir para Budapeste? Eu queria aprender inglês. Tá. Eu queria ir para qualquer lugar que eu pudesse aprender inglês e E focar aí na eles língua. falaram, a gente tem uma opção aqui, mas não sei se você vai querer, não. É para a China. Eu falei, então eu quero para a China. Maravilhosa! Então eu quero ir para a China. Eu decidi, meti o pé. Minha mãe falou assim, Luísa, você tem certeza que você quer ir para a China? Eu falei, tenho certeza que eu quero ir para a China. Então, na pra lá? universidade, cursando engenharia, tu conseguiu uma bolsa e foi pra China. Fui para a China. Mas daí você continuou estudando lá. Não. Como é que foi isso? Isso foi muito maravilhoso também, porque esse projeto lá dessa faculdade que eu fazia, FUMEC, eles te incentivavam a não fazer matérias do seu curso. Eles abriam a grade inteira da faculdade de onde você ia para você fazer o que você quisesse. Você não era obrigada a cumprir mínimo de matérias da sua área, sabe? E eles te incentivavam, tipo... Por que você vai fazer uma coisa lá que você vai fazer aqui? Faça coisas que você não vai fazer aqui, que você não tem possibilidade. E como eu já não queria mais cursar o curso, nossa, eu me esbaldei. Fiz marcenaria, mecânica, cerâmica. Tipo assim, eu saí totalmente. Eu só fiz coisa manual. Em inglês. Okay. E mandarim. E mandarim. E como é que é teu mandarim? Nossa, péssimo, horrível. Eu fui pra Macau e eles falam cantonês lá. Cantonês. E eu aprendi mandarim. Então é a mesma coisa de você ir pro Brasil e ter aula de espanhol. Tá. E aí, os chineses tinham aula comigo de mandarim. E aí, nas aulas... E eu aprendi muito inglês na aula de mandarim. Foi, tipo, maravilhoso a aula de mandarim. Okay. Porque era muito básico, muito, tipo assim, muito vocabulário. E eles davam a aula em inglês. Ah, então pronto. Você já conecta, né? Você conecta os dots ali e começa a fazer parte do seu... Aprendi muito inglês na aula de mandarim. Muito. Mais do que mandarim. E quanto tempo você ficou na China? Eu fiquei lá 8 meses. 8 meses. Foi 8 meses. Foi muito bom. Foi incrível. Que experiência, né? 21 anos. Foi. 21 anos. Eu acredito que naquele momento ali a mente já se expande para muitas possibilidades, né? Ainda mais uma alma criativa, né? Artística. E dali, depois desse 1 ano, desses meses, qual foi a decisão? A decisão não foi ficar mais ali, porque eu não ia dar sequência no curso. Eu poderia formar lá se eu quisesse, mas eu não queria. E o objetivo era continuar viajando, conhecendo, explorando o mundo. Então, eu fiquei um tempo pela Ásia. Acho que eu fiquei uns 6 meses ali de mochilão. E fui Delícia, descendo. conheceu ali toda a Ásia. Tudo. E fui sem rumo, assim. No início, eu tava com os meus amigos do intercâmbio. Aí, depois, cada hora um ia embora. Até que eu consegui um trabalho na Malásia. E aí, eu fiquei lá numa ilha 2 meses, trabalhando. O que você fazia? Então, lá na Ásia tem muito essa coisa do voluntariado, mas Sim. a gente coloca muito o voluntariado como uma coisa, tipo assim, solidária, né? Tipo, Tá. ou com crianças, ou com animal. Mas lá também tem troca. Eles falam que voluntariado é se você trabalhar para ter um quarto e uma comida. Okay. Então, eu fiz isso nesse hotel lá na Malásia. E trabalhei de garçonete. Delícia. Não, era bom demais, gente. Bom demais. Nossa, uma fase boa da minha vida. O meu quarto era na frente da praia, o hotel era maravilhoso. Nossa. Trabalhava, tipo, de 8 a meio-dia. Aí depois de 6 da tarde às 10. Então tinha a tarde inteira livre. Eles me davam, tipo, motinho, eu ficava explorando a ilha. E tinha meu quartinho e comida. Ai, que delícia. Não, que foi bom sonho. demais. Foi Pensa em maravilhoso. voltar, Eu, tipo não, às assim, vezes. nossa, eu indico, assim, pra todo mundo fazer isso na vida. Assim, É. E só vai, se descubra, vai com medo mesmo. Várias vezes achei que eu ia morrer, de falar assim, velho, vou morrer, vão me raptar, vão E quando tirar tá tudo. sozinho é outra coisa, né? Dá medo, dá É medo. outra coisa. Precisa Mas ter você um tem que impulso confiar. muito grande, né? Pra você ir ainda novinha. A gente precisa confiar mesmo. Mas então fala mais que eu tô super curiosa. Aí depois da China e da viagem da Ásia, E caí pra Austrália. caiu pra Austrália. E aí você ficou lá, né? Alguns anos. Como é que foi essa experiência? Fiquei 4 anos lá. Fiquei 4 anos na Austrália. Foi assim. Acho que o meu pulo pra maturidade de entender que eu conseguia viver minha vida por mim. Busquei tanto essa independência minha vida inteira. E eu acho que na Austrália eu consegui ela, sabe? Tipo, de olhar e falar assim: nossa, eu tô por mim. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso organizar da forma que eu quiser. Porque a Austrália te dá uma base muito boa salarial. É inacreditável, assim. Então, lá eu me joguei na obra. Eu fugi tanto da obra, né? Fugi tanto da engenharia e me caí de cabeça ali na obra e trabalhei de labor, de servente por 4 anos, praticamente, lá.
E como é que foi essa experiência? Ainda Nossa. sendo mulher, como é que é isso? Me conta. Foi barra. Foi barra. Tipo assim, ninguém te dá credibilidade, ninguém te dá autonomia. Sempre acham que você é fraca e você não tem capacidade para estar exercendo aquele lugar. Eu trabalhei num elevador de material que chama hoist. Então, eu era hoist driver. E é muito difícil você conseguir o respeito. Tipo, da pessoa olhar e falar assim, não, essa menina é brava e ela faz o serviço dela e eu confio nela. Então, tipo assim, até você realmente conseguir esse espaço de respeito, você tem que dar muito grito, infelizmente. É muito doido, né? A gente tem que se provar, continuar se provando. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E, tipo, sofri abusos na obra. Tipo assim, as pessoas te olham de uma forma. Tive um incidente lá. Incidente, né? Não foi um incidente, mas estava no meu elevador de material. Um cara entrou e me botou na parede. Me botou na parede mesmo. Tipo assim, foi extremamente Gente do assustador. céu. E ainda bem que eu tinha capacidade de estar dirigindo aquele negócio. Eu só apertei o botão de alarme, assim, que eu acho. Que eu não sei se todo mundo sabe onde que fica. Eu apertei, eu saí correndo, desesperada daquele elevador. Tipo assim, chorando, tremendo, sem entender nada. Fui no Nossa, eu office. sinto muito e é muito problemática. Essas são situações que a gente tem que conviver com elas né, de alguma forma elas vão se tornando comuns. A gente tem que Exato. aprender só a se virar. E eu já sabia que tinham tido relatos desse mesmo cara com outras meninas no site de obra. E ninguém tinha feito nada, sabe? Tipo assim, então eu fui lá no office dos bozão, assim, e fiz um show. Eu falei assim, velho, isso é um absurdo. Tipo assim, até quando vocês vão deixar esse cara ficar aqui? E se ele pisar de novo nesse site, eu não volto. Eu não volto. Eu estou indo pra casa neste momento. E vocês me mandam uma mensagem decidindo o que vocês querem. É ele ou eu. E aí ele foi demitido, graças a Deus, nunca vi na minha vida. Que bom, pelo menos em alguns momentos a gente vê algumas ações sendo feitas. Mas tem que sempre chegar num momento extremo, né? Sempre tem que chegar num ato que muitas pessoas, muitas mulheres, elas se esquivam e elas se encolhem, elas não conseguem ter uma reação. O limite. Exato, De se tipo, colocar. De se colocar e as coisas vão acontecendo. Então, tipo assim, tem que chegar realmente nesse extremo de uma pessoa ter tido esse tipo de experiência e fazer um alvoroço para isso acontecer. Tipo assim, hoje em dia eu penso que, tipo assim, nos mínimos resquícios, alguma coisa tem que ser feita, né? É sempre, tipo, depois. E Vamos se esperar dar ruim, né? Quando der muito ruim, aí a gente toma alguma... Exatamente. Aí a mulher que tem a atitude, a braveza de ir, ela é louca, ela é estressada, ela é explosiva, ela é raivosa. Cuidado com ela, não mexe com ela não, porque ela explode. Tem que explodir, sabe? explodir. Me coloquei num Tem que lugar, explodir. em várias situações de tipo assim. E é uma coisa doida, né? Que é uma coisa que eu me policio muito, desde criança, na minha vida, assim, no meu processo terapêutico dos meus traumas e tal. É uma coisa que eu trabalho muito, é minha raiva. Essa minha explosão. E por muito tempo, ela foi que me protegeu. E Sabe? é uma força, né? O medo e a raiva, porque assim, vamos falar de uma sociedade que nos ensinou a gente precisa se proteger, né? A gente precisa estar sempre um olho aqui, outro, né? Vários olhos aqui. Sempre. Então não tem como, se você não tá 360 ali todo o tempo, como é que você faz, né? Não dá para se sentir confiante, ainda mais você nessas transições todas e tal. Exatamente. E aí, voltando para a Austrália, isso daí levou você a tomar alguma decisão de sair da Austrália ou não? Você continuou depois por mais algum tempo? O que te levou a sair da Austrália depois de um tempo e tomar uma outra decisão? Ou não fui eu. Tipo, o universo, ele sempre me leva muito pro lugar que eu tenho que estar. Tipo, igual desde quando queria ir pra Budapeste, fui pra China. E aí queria sempre... Meu ponto sempre foi pra Austrália. Eu tive que fazer essa volta toda pra chegar até a Austrália. E já fazia 4 anos que eu tava lá. Eu era estudante. E eu tinha a possibilidade de pegar o passaporte italiano. A minha irmã já tinha pego. E ela já estava na Austrália. Eu morei 2 anos sozinha na Austrália. E aí a minha irmã pegou o passaporte e foi morar comigo. Então ela estava lá como europeia e tem tem um visto que chama Work Holiday na Austrália. Work Holiday. E aí eu queria ter esse visto. Eu não queria mais ser estudante. Tipo, eu não via sentido aquilo ali pra mim. E aí, como desde a China não tinha voltado pro Brasil, eu fiz um plano. Falei assim, vou pro Brasil, faço umas férias, vejo todo mundo e tal.
vou pra Europa, pego o passaporte e volto pra Austrália. E continuo meu caminho. E bora que bora. Tava tudo lindo, tava tudo maravilhoso. O plano estava perfeito, todas as passagens compradas. Fui Brasil, alegria pura. Cheguei direto em Caraíva, no carnaval, delícia. de surpresa pra minha turma toda. Foi mó da hora. Passa-se um mês. Aí fui pra BH. Aí quando tava no Rio, com a minha família... Pandemia. Estourou. Vamos falar de pandemia, exatamente. A mudança de vida de muita gente, né? Aliás, de todo Estourou. mundo. Não tem como. Estourou. E aí, gente, desculpa, estou muito ranhenta. Já peço perdão. E aí, foi uma loucura na minha vida. Foi uma loucura, tipo assim, todos os meus planos de eu olhar minha casa na Austrália, todos os meus amigos, minha vida tava ali, né? Tipo assim, então foi muito difícil. Eu sei que foi muito difícil pra todo mundo, mas eu estava simplesmente quase 6 anos fora do Brasil. Eu cheguei e eu não podia ver ninguém. Eu tava lá, mas eu não tava lá. Sabe? Tipo assim, eu tava Sim. no meu país, na esquina, tava minhas melhores amigas e eu não podia ver ninguém. Tipo assim, então aquela saudade que eu achei que eu ia matar, parece que multiplicou, triplicou. E eu não tava em casa, mas ao mesmo tempo eu tava lá. Sabe? Foi muito louco na minha cabeça. E lidando com tanta coisa, porque a gente lidou com tantas emoções nessa pandemia, né? Sem contar tanta gente que perdeu, muita gente e tudo mais. É muito doido mesmo. Ainda sair e voltar pro Brasil depois de tanto tempo, porque a gente fica, né? Quando fica fora do nosso país, a gente tem essa sensação meio de deslocamento, né? Não, aonde eu total. pertenço? Não, foi muito... E na casa da minha mãe. Tipo assim, mãe, love you. Mas, tipo assim... É muito maluco, já fazia 6 anos que eu não morava com ela. Então, tipo, voltar pra casa dela, não ter pra onde ir. E eu dei uma surtada. Sim, eu acho que todo mundo deu uma surtada, mas eu dei uma surtada boa. Durante 3 meses, eu neguei. Eu ficava, não, daqui 1 mês eu tô indo pra Europa. Tipo assim, qual a chance de eu ficar aqui? Não, daqui 2 meses eu tô indo. E você ainda ia ter que pegar seu passaporte. Ainda ia ter que aplicar. Isso que era muito maluco, porque eu falo assim, eu moro na Austrália, eu não tô com visto na Austrália. Eu tenho o passaporte que vai me abrir todas as chances, mas eu ainda não posso ir lá buscar ele, porque eu não tenho ele ainda. Presa, total, assim, nenhuma barreira abria pra mim. Então, assim, eu fiz muita coisa no Brasil. Quando eu entendi que eu ia ficar lá, passou os 3 meses. Eu falei, tá bom, eu vou ficar aqui. Eu não sei até quando eu vou ter que ficar aqui, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu abri uma empresa de cheesecake. De skates. De cheesecake. Ah, de cheesecake. Eu ia falar, mas espera, você tava construindo... Você tá... De cheesecake. De cheesecake. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não dou conta de ficar parada. Maravilhosa. E aí, eu e meu irmão, a gente decidiu. Tipo, teve um dia que a gente tava sentado assim, eu falando, minha vontade de fazer alguma coisa. E minha mãe falou assim: olha, não sei não. Mas a única coisa que eu tô vendo o povo comprar nessa pandemia é comida. Se eu fosse vocês, eu fazia um trem de comida e começava a vender. Esperta, exatamente. E vai. E como é que foi? Foi ótimo. Foi meu Boa. primeiro contato, assim, com o empreendedorismo. Uhum. De eu entender demandas de entradas, de saída, como fazer tabelas, organizar a marca visual, não sei o quê. Tipo, foi uma da hora. Meu irmão é muito incrível, assim. Ele Como é que era o nome da empresa? Jelly. Jelly. Ah, eu quero provar esses cheesecakes É depois, bom. hein? Tem que fazer uma hora pra gente. E aí era tudo com geleia, né? Então, tipo assim, as pessoas escolhiam o sabor da geleia, então era jelly. Interessante. Aí a gente fazia bacana. mini cheesecake, assim, como se fosse uma empadinha. E aí você podia escolher os sabores, assim. Deu muito bom. Deu Que muito delícia. bom. Foi que muito gostoso. legal. Então foi seu primeiro, seu filhinho, o primeiro filho ali do empreendedorismo. Foi. E Foi depois muito de legal. quanto tempo, como é que foi pra você voltar pra cá de novo? Como é que foi esse movimento? Como é que você tava quando você falou, então agora eu vou lá, vou voltar pra Europa, né? Continuar. Então, passou-se 9 meses que eu tava ali. Eu não sei porque... Não sei por quê, mas a Inglaterra abriu para turista. Eu não sei por que ela fez isso. E aí eu vi que Portugal e a Inglaterra tinham aberto, e como eu tenho muitos amigos portugueses que eu conheci na China. Não fui para Portugal, mas na China eu encontrei os melhores O universo é portugueses. engraçado, né, de Ele novo? é. O universo é criativo. Ele é de uma forma, uma criatividade. Aí eu decidi. Tipo assim, em 1 semana, falei com os meus assessores da Itália e falei assim, eu vou tentar. Eu vou fazer quarentena em Portugal e vou pra Itália. Eu tava com passagem comprada, eu tava no aeroporto. Eis que
na hora que eu tô tipo assim, na hora do check-in, a mulher falou assim, não, Portugal não tá aberto pra turista. Eu falei, gente, mas eu vi, eu comprei, eu liguei pra vocês, perguntando, vocês falaram que sim. Não, não tá não, só Inglaterra. Aí eu falei, gente, como assim? Já liguei desesperado pro João, meu irmão. Falei, João, não vou embarcar, não vou conseguir, só posso ir pra Inglaterra. Tipo, tô vendo aqui os bookings, esses negócios, tipo assim, tá caríssimo ficar 15 dias na Inglaterra, não vai dar certo. Véi, que loucura. Aí passou uma menina e falou assim, ai, desculpa, porque eu não tava falando também baixinho, sabe? Eu tava desesperada, correndo de um lado pro outro, chorando, ligando pros meus amigos em Portugal, ligando pro meu amigo que mora em Londres, ligando meu irmão, desesperada. Aí chegou uma menina e falou assim, eu escutei o que você tá falando. Você precisando ir pra Londres? Eu falei, tô. Ela, então, a minha mãe aluga quarto lá em Londres, eu liguei pra ela, falou que tem um disponível, se você quiser. Olha só. Ô, universo, muito obrigado, né, universo? Isso acontece muito comigo, muito. Se eu começar a contar as histórias aqui, a gente vai ficar 4.000 horas. Tipo assim, isso acontece muito. Aí, deu certo. Fui pra Londres, fiquei 15 dias, aí fui pra Itália, peguei. Aí lá, na Itália, eu conheci uma menina que chama Karina, e que ela morava aqui em Dublin. E eu nunca, na minha vida, cogitei vir para Dublin. Nunca. Se alguém falasse, vai pra Dublin, eu falasse assim, Deus, ó, não. Preguiça, jamais. Não. Eu vou voltar pra Austrália. Não vou nem perguntar as razões. Não, todo mundo sabe. Eu falo assim, quem sabe um dia turistar 3 dias lá, mas, tipo assim, morar lá? Não. Vou voltar pra Austrália, vou pra Nova Zelândia, vou pra Indonésia, ou fico na Espanha, sei lá, dou uns pulos, mas vou pra Dublin. É isso que conheci ela, uma querida. E ela falando, tipo, me contando, Dublin tá fechado, mas a galera tá trabalhando, tá ganhando benefício, tipo assim, a vida tá virando ali. E aí ficou aquela pulga atrás da orelha, e aí eu voltei pro Brasil, foi um processo pra pegar o passaporte, não foi fácil, não foi rápido, não. Demorou uns 6 meses, assim, eu fui pra Itália, voltei pro Brasil, fui pra Itália, voltei pro Brasil, depois fui pra Itália de novo. Aí quando na terceira vez que eu fui pra Itália, realmente fui pegar meu passaporte, falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Não vou voltar pro Brasil. Não vou. A Austrália fechado. As 7 chaves. Nova Zelândia também. Estados Unidos, meus amigos, não vem. Tá uma merda. Canadá, não vem. Não, tá uma merda. Espanha, uma merda. Tudo uma merda. Aí eu liguei pra um amigaço meu, que eu conheci na Austrália, que a gente morou junto. Tá morando aqui já fazia 3 anos. Falei, Rafa, e aí? O que você acha? Ele, Lu, vem pra cá, velho. Tá rolando, você consegue trabalhar, você começa a se reerguer. Eu tô doida pra conseguir um apartamento, a gente mora junto. E quando o mundo se abrir novamente, você tá com passaporte, você já recomeçou, você vai pra onde você quiser. Ai, velho, canseiro, então vou pra Dublin. Perfeito. Isso foi quando daí você chegou aqui? 2021. 2021. Que mês, você lembra? Abril. Abril de 2021. Foi na Páscoa. Abril de 2020. E como é que foi? Daí você chegou aqui, viu esse lugar, né? Até você chegar. Como é que foi até você chegar a ter esse insight, né? E aproveita já emenda e fala um pouquinho como é que é esse, como é que é o Cantito, né? Como que você teve esse insight, né, de ver esse espaço, ver essa comunidade e produzir dessa forma, né? Porque eu admiro você, eu acho que você tem, assim, uma habilidade de produção, gente. Essa mulher vai e faz, e daqui a pouco você tem o antes, o pós do evento, a coisa mais linda, e a habilidade de interação com todo mundo. E, enfim, eu já participei do Tito, né, várias vezes, então sou suspeita. Mas fala pro pessoal como é que foi. Então, eu cheguei aqui já com toda essa bagagem. Eu tinha muito essa vontade de ter esse projeto já na Austrália, porque todos os lugares que eu passei, principalmente que eu morei muito tempo, né, que foi a Austrália e aqui, eu via uma vontade das pessoas se conhecerem e não ter um point, sabe? Tipo assim, deu uma coisa muito pessoal minha mesmo também, de falar assim, véi, cadê a galera? Cadê esse povo? Tipo, cadê a galera que gosta de tocar, de falar, de dançar? E sempre, tipo, não falando mal dos tipos de música, mas, tipo assim, sempre tem o funk, sempre tem o pagode, sempre tem o eletrônico. Isso tem em qualquer lugar do mundo. Sim. Qualquer, até na China tem. Mas eu sentia muito essa falta um pouco mais abrangente, de uma coisa mais ampla das pessoas e de uma conexão maior. Então, desde a Austrália, eu já pensava muito, de falar assim, pô, queria muito fazer isso. Mas eu não tinha coragem na Austrália. Eu não tinha esse culhão de falar assim, se ninguém ficou lá, eu aguento a bronca. Eu pego o violão e faço alguma coisa. Eu canto, eu toco. Eu não bancava, não.
Não bancava. Ainda não naquela... Mas também naquela época, vivendo tantas coisas novas, né? Eu acho que tudo depende do processo, né? E eu assim. tive um processo muito traumático diante a arte comigo. Mesmo que foi uma coisa muito natural de eu ter em casa, isso também foi um problema. Como é que foi esse processo traumático? É muito difícil ter pessoas profissionais do seu lado e você não se ver como uma profissional e talvez não querer este caminho, sabe? Tipo, eu olhava e falava assim, ou eu sou uma profissional artística, ou eu não sou. Ou eu trabalho com isso e busco esse conhecimento, ou eu não posso ter esse contato. Os lados, né? Os extremos. E, gente, é difícil chegar, né, no meio do caminho. meio. Mas tá tudo bem também, porque é cobrança, né? O que nos cobram, o que nos pedem. O que Muito, e eu já passei muito por esse momento, E os sabe? seus pais, então, são músicos? São. Minha mãe é professora de música, tem já vários projetos e tal. Meu pai, ele não é professor, mas ele tem uma banda que ele toca há anos, que inclusive a minha mãe fazia parte, depois hoje em dia era meu irmão, e que é super famosa em Araxá e tal. Qual que é o nome da banda? Vivós. Vivós. Tocam muito Clube da Esquina, Milton Nascimento, Bee Gees. Ai, que delícia. Tipo. É uma delícia. Ai, é tudo. Um abraço, Vivós. Ai, eu amo, sou muito fã. E aí, sei lá, tipo, eu vi assim, aí minha irmã foi pros musicais. O meu irmão, ele é um prodígio que toca. Você já viu o João tocando? Tipo assim, ele toca tudo. Ele aprendeu sozinho. E eu fiquei ali no meio, tipo assim, olhando aquilo tudo, sabe? Falei, mano, isso ainda é pra mim, não. E agora? O que eu faço? Não é pra mim, eu não quero isso. Então eu me afastei da arte. Tipo, o povo fala assim, Lu, vamos, canta aí, toca aí. Eu falo, não sei tocar, não. Como assim, você não sabe tocar? Não sei não. Então eu abandonei mesmo, sabe? Tipo, acho que eu precisei de ir pro outro lado do mundo pra eu me reconectar comigo mesma, entender que a arte pode fazer parte da minha vida, independente de eu viver dela ou não. De eu estar nos palcos com uma plateia de 1 milhão de pessoas ou na minha sala com queridos amigos ou sozinha, sabe? Então, tipo, eu fui me reconectando aos poucos com isso. E a pandemia de eu ter ficado com a minha mãe foi maravilhoso, porque ela me deu muitas aulas, ela me deu várias direções. Tipo assim, eu acho que eu me desarmei, sabe? Tipo, eu consegui ter essa aproximação com ela, pra ela também me dar vários toques de tipo assim, mãe, quero tocar essa música, você pode me ajudar? E me embalar mesmo de cabeça, de falar assim, véi, eu posso ter e estudar e ter o prazer sem eu necessariamente precisar de ser professora ou uma popstar ou qualquer coisa. Isso diante de qualquer coisa da arte, né? Seja na fotografia, seja diante da dança, da escrita, da cozinha. Ai, é tudo. É tudo. É tudo. Isso que você falou é muito, muito, muito bonito e muito interessante. E eu acho que nós artistas, né? Porque todo mundo é um pouco artista, mas sempre tem aqui a gente que tem aquela necessidade, a gente tem a ânsia pela arte, né? Só que é uma dualidade, é um paralelo, né? Porque ao mesmo tempo, e aqui, como é que eu vou viver disso, né? Eu também, com teatro, com arte, tudo isso, sempre tem um lugar. E aí, quando você começa a viver e depender de uma coisa, aquilo também começa talvez deixar de ser prazer, e aí você fica naquele meio termo. Ou então você acha que não tem o potencial para fazer isso profissional, então é melhor não fazer. Eu também achei o lugar aqui da arte em que hoje ela é um conforto, né? Mas eu acho que precisa se trilhar um caminho, né? Para você se sentir confortável com a arte, sem que ela seja uma pressão, né? Muito, muito. E eu fui sentindo isso. E com todo mundo que você troca essa ideia, você vê esse desconforto. Ou muita gente nega, de tipo assim, não, isso é um hobby. Ou não, eu não gosto. Não, eu não me sinto confortável. Ou a pessoa se doa 100% e se machuca e se perde diante da própria coisa ali. E eu vejo que a arte é uma coisa tão maravilhosa. Ou não existe uma coisa que você consegue ter na sua vida por hobby, por esse aconchego, a não ser a arte. Tipo assim, eu vou estudar medicina por hobby. Você nunca vai fazer isso. Eu vou, sei lá, tipo, a arte que seja tanto no esporte, né? Eu acho que o esporte é uma grande arte também. Tudo da arte você pode ter na sua vida sem necessitar de público, sem necessitar de grandes coisas. Você tem que tirar um tempo para você mesmo ali, com pessoas ou individualmente, e se jogar ali. Pô, se isso pode te dar frutos ou não,
profissionalmente, dizendo num sistema capitalista, que maravilhoso, mas, tipo assim, se não, também, por que não abraçar isso, sabe? Então, eu fui vendo isso e vendo muito que as pessoas se sentem muito mais à vontade de estar em uma roda do que em um palco. Sim. Então, assim, eu fui vendo isso e com toda essa trajetória, com a minha vontade já na Austrália, com os momentos com a minha mãe, eu cheguei já um pouco mais preparada e com um culhão mais forte diante disso, sabe? Falar, quer saber, velho? Se ninguém chegar, eu pego o violãozinho e eu toco as minhas musiquinhas. E faz, e foi, e ela faz, viu? E é lindo. E exatamente, e inspira os outros a fazer, né? Exato, porque eu não vou lá, tipo, com a pretensão de ser maravilhosa. Gente, eu erro, eu vou lá e aí eu desafino. E aí eu vou tentar fazer uma rima, eu faço tudo errado, aí eu rio. Eu falo, é isso aí mesmo, aqui pode, sabe? Tipo, eu tento trazer essa coisa mais leve, sem cobrança, porque a gente se cobra demais. A gente se cobra demais. Demais. Então, tipo, eu tentei muito e é um projeto muito pessoal. Porque eu tenho muito medo do palco, eu tenho muita vergonha, eu tenho essa cobrança interna comigo há muito tempo. Então, eu falei assim, velho, igual eu, muitas pessoas têm. Então, vamos fazer esse point aqui dessas pessoas, sabe? Cadê essa galera? Cadê esse povo que tá aí nos churrascos todos os dias, e em casa, e no chuveiro, e que escrevem, e que dançam, e que cozinham, e que fazem coisas manuais para si? Por que não juntar todo mundo e a gente fazer essas conexões? Ou que é uma coisa que depois que eu comecei, que eu não imaginei, que foi muito louco pra mim. Crescer tanto? E ter a galera que já tá no corre profissional e querer esse espaço também, sabe? Tipo assim, eu achei que ia ser uma coisa muito... uma roda de viola mesmo ali, tipo... não zero profissional, porque a ideia era trazer não profissionalismo para as pessoas se sentirem à vontade e falar, velho, aqui eu posso testar. Talento. Meu Deus, foi chegando uma galera que eu ficava assim, o que tá acontecendo? É muito, pra quem não conhece, né? A gente tá falando de Dublin, da Irlanda, pra quem não estiver aqui, infelizmente não dá, mas se você estiver na Irlanda, você não conhece ainda, depois a Lisa vai falar mais, mas é um espaço lindo, 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 assim. Você pode chegar, você pode cantar, você pode tocar, você pode apreciar outra arte das outras pessoas, e é como ela falou... você ter um espaço para você se sentir confortável e falar, então tá bom, peraí que eu também vou pegar o microfone e cantar um pouquinho. É assim que eu comecei fazendo também, né? Tipo, cantando porque é tudo como... é a confiança de você colocar a sua voz. E a nossa voz tem muito da nossa história. Então, assim, não tem como, né? A não ser que você esteja com o ego lá em cima para se sentir confiante o tempo inteiro. É importante, a gente estava falando disso, ter o frio na barriga, né? Até hoje eu tenho um frio na barriga para tudo que eu faço, né? Antes de chegar aqui, eu E que isso é maravilhoso. E eu acho que a barreira de vencer este frio na barriga e fazer mesmo com o frio na barriga em você, ele pode ser mais leve. Ele pode ser menos pressionado, principalmente se você tem um espaço desse, sabe? Então, tipo, você olha, você vê uma pessoa tocando um sax, você fala, mano... que isso? Eu tô aqui cantando o meu Gabriel Pensador com um sax do meu lado. O que tá acontecendo? E todo mundo no mesmo nível. Nivelamento. Por isso que eu sempre gostei muito de não ter palco, sabe? Tipo assim, o palco surgiu depois, mas eu sempre gostei muito de todo mundo estar no mesmo nível. Porque eu falava assim, coloca a jam session no palco. Eu ficava assim, não, mas isso vai... diferenciar. Tira exatamente o propósito. Então não é esse propósito. Todo mundo tá ali, independente. A Lineker foi, quando a Lineker foi, ela pegou o microfone e tava todo mundo lá na roda. Igual. É isso. Podia ter sido a Madonna, sabe? Tipo, se colocar neste lugar ali de uma forma muito massa. E foi muito legal quando a Lineker foi, porque a galera que sempre fica atrás da coxilha tocou e cantou com ela ali, sabe? Tipo, a galera da produção e tal, que nunca, talvez, tenha essa possibilidade de pegar um microfone, que estavam com ela, participaram com ela no som, né? Ali, sabe? Ali. Então, foi muito legal. Tipo, eu fiquei mais feliz da galera das coxias ter participado do que... não tirando o valor dela. Ela é perfeita, maravilhosa, incrível. Mas, tipo assim, de realmente... o intuito do projeto ter colocado ali. De tipo assim, velho, é todo mundo igual, velho. Todo mundo é igual. Tem gente que já tá no corre há muito tempo, tem gente que tem uma valorização e a galera já tem esse olhar. Que bom, sabe? Mas, tipo assim, não desvaloriza porque você não tá ali.
Por quê? Eu só toco 2 músicas. Então toca elas e talvez isso te traga mais vontade de aprender outra. Mas eu nunca cantei no microfone, então vamos ter essa experiência para você ver como é que é sua voz no microfone. Eu nunca peguei no violão elétrico. Será que é diferente? É diferente. Vamos ter essa experiência, Vamos ter essa né? A experiência. percussão, quando a gente começou a tocar percussão, eu mesma, eu tô ali, até com o pandeiro. Então, é gostoso demais. E como é que... Acredito que nem tudo são flores, né? Também, não falamos sobre isso ainda, mas dentro desse processo especificamente cantito, assim... Que agora a gente tá falando de uma mulher empreendedora que já passou aí, transitou pelo mundo, né? Viajando, quebrando barreiras, se descobrindo que gosta, que deseja, chegou com uma ideia que tá dando certo, né? Mas teve challenges também? Quais que são os obstáculos que daí você encontra? Porque às vezes somos nozes, como dizemos. Sim. Às vezes nós somos nosso próprio obstáculo, mas... Para falar também, porque às vezes a gente incentiva e motiva, né? Sempre, mas as pessoas, todo mundo tem os seus obstáculos, né? Em qualquer lugar que você está desenvolvendo. Se você quiser compartilhar um pouquinho, assim... Bom, pra mim, eu acho que os maiores desafios foram meus mesmo. Tipo assim, eu acho que tudo fluiu de uma forma muito da hora, que eu não esperava. Eu sempre achei que ia ser uma jam session, da galera se juntar e trocar ideia. E o negócio foi crescendo e foi vindo todos os tipos de arte, todos os tipos de nível. Gente muito grande querendo participar, gente que acabou de começar querendo uma oportunidade. Então, acho que foi muito maluco na minha cabeça eu conseguir organizar isso de uma forma que todo mundo ficasse feliz e satisfeito. E que o público também participasse, porque eu acho que o maior desafio do projeto é dar espaço para quem quer e colocar o público como artista também, para todo mundo ser artista ali. Tipo, todo mundo que pisa ali é para ser artista. Mas não sei o quê. Nossa, eu coloco, sei lá, tipo, folha pra galera desenhar. Tipo, deixa um recado aqui, qual é a sua música. Isso já é arte, sabe? Tipo, da galera se expressar ali. Isso eu já acho, tipo, a coisa dos workshops, que a Thalita foi uma super parceira comigo também, da pintura, que foi super legal. Foi abrangindo, mas eu acho que eu tenho, como o projeto nasceu muito interno meu, eu tenho muita dificuldade de trabalhar em equipe. Tá. Tanto que eu faço cantito sozinha. Você é uma líder, você é uma mulher líder, né? E cheia de energia. Então, eu acredito que, assim, não é nem sobre trabalhar em conjunto, mas é mais sobre lidar com o seu tempo, né? Imagino eu, de aceleramento, de fazer, resolver e... Exato. Então, tipo assim, quando eu tive a minha equipe, que meus amigos foram a minha equipe, assim... Foi uma coisa que eu me deparei de falar assim, meu Deus, eu tenho que dividir a amizade aqui. Tipo assim, eu tenho que saber lidar com essa situação. Como que eu faço isso? Foi difícil, foi um processo muito dolorido para mim. E com a coisa que a gente estava falando do projeto crescendo e perdendo esse aconchego, porque virou uma coisa profissional e virou um business, não sei o quê... Foi muito doloroso para mim também, de eu entender qual que é o lugar do cantito na minha vida, entender qual que é o cantito, ele na vida das pessoas e trazer o melhor dos dois. Tanto que eu precisei do meu tempo também. Quando eu fui pro Brasil ano passado de férias, eu deixei a equipe aqui fazendo, eu surtei, eu tive um burnout no Brasil e eu tava de férias. Porque você tava preocupada e aí o pessoal aqui... Foi uma loucura para mim, eu falei, gente... Eu tô fazendo alguma coisa errada, não é para isso acontecer, não é dessa forma, sabe? Mas em quesitos de empreendedorismo, eu acho que o crescimento, ele é step by step, um pouquinho de cada vez, e você tentando entender a fluidez que o rio vem, sabe? Tipo assim, porque às vezes, ele veio como uma onda, e aí ele acalmou. Aí hoje em dia eu já sinto essa onda vem de novo, então eu já tenho que surfar ela e entender quando ela acalmar. Como que a gente vai lidar com isso tudo, sabe? Como a vida, né? Eu acho que tudo é esse ciclo, né? De onda. Dessa onda que vai e recua, né? Porque tanto que não eu tem parei como você também. pegar força sempre se você não recua um pouquinho, né? Total. E eu cresci, aí a gente expandiu para Lisboa, e aí eu fiz durante 1 ano em Lisboa também. E aí Lisboa já é outro rolê, é outra forma, e é muito maluco, porque é o mesmo projeto, mas... É tudo diferente. É tudo diferente. Outra cultura, outras pessoas estão ali também. O formato é o mesmo, mas é uma vibe diferente, assim. Então, veio outros desafios para eu conseguir alguém que confiasse, né, em mim. Tipo, hoje em dia, querendo ou não, se eu chego com o material que eu tenho aqui em Dublin, é muito mais fácil eu conseguir um espaço. Nossa, em Lisboa, gente, eu acho que eu bati em mais de 200 portas.
E o povo ficava assim, Cantito o quê? Oi, eu sou Luiz. Quê? Não sei quem que eu sei. É gentileza, sabe? né? De Portugal também. Então, assim, foi uma loucura de realmente muita perseverança, sabe? De falar assim, eu quero, eu vou fazer, não importa quantos nãos eu vou ter, que eu vou abrir esse espaço. Até pra eu tentar, pra eu entender o que é isso aqui. E eu entendi que lá vai ser sazonal. Não precisa ser mensal igual o que foi, porque aqui eu também começou a crescer, tanto que eu comecei a fazer 2 vezes por mês. E uma vez em Lisboa. Então eu ficava, tipo, uma semana aqui, uma semana em Lisboa, uma semana aqui. Uma semana off. Nossa, e aí você fica... Então foi uma bela loucura. Meu Deus, e é assim, a gente daqui a pouco já vai começar a ir para a transição do final, e eu quero saber um pouco mais, assim, como que você inspiraria, né, os seus conselhos, sugestões para outras mulheres, mas antes da gente ir para esse lugar, hoje ela continua empreendendo, né, porque assim, hoje ela abriu uma empresa, né, que é o Brazilian, como é que é ela? Brazilian Clean. Brazilian Clean. Gente, eu falo, né? Eu quero saber um pouquinho dessa empresa também antes da gente ir pra outra onda. Então, a Brazilian Clean nasceu, na verdade, não foi um sonho meu. Eu já tava super nessa coisa do cantito, sem saber, sabe? Tipo, e eu decidi dar um tempo. Eu falei assim, eu vou dar um tempo até ano que vem. O último cantito do ano passado foi em outubro. Falei, eu vou dar uma respirada, vou me entender melhor com o cantito e ver o que eu quero seguir. E aí surgiu, tenho 3 amigas aqui maravilhosas, incríveis. A Bruna, a Alane e a Carol. Elas são minhas amigas há muito tempo. Já me deram colo demais. Nossa, elas são incríveis. E são pessoas que eu admiro muito. E elas trabalham de cleaner aqui. A Alane já trabalha disso, eu acho que faz 6 anos. A Carol e a Bruna, desde que chegaram aqui. E eu sempre vi muito como elas reclamam desse tipo de trabalho. Não é pelo trabalho, é como as pessoas tratam elas. Como a desvalorização desse serviço é visto na sociedade e pelas empresas que geram esse serviço e que empregam essas pessoas, esses imigrantes que acabaram de chegar. Muita gente chega aqui, 99% sem saber falar inglês, corre pro cleaner porque é a primeira possibilidade, e ou fica ali ou começa a crescer e não vê a hora de sair dali. E não é por causa do serviço, é muito por causa de como é tratado. Tipo, o cliente trata mal, o empregador trata mal. É o ciclo, né? ciclo. A comunicação ali, que é cíclica, a gente sabe que realmente... E vira um ciclo horrível, assim. Então, elas tiveram essa ideia de falar assim, por que a gente não faz uma coisa diferente? Por que a gente não traz essa base para as pessoas que estão chegando agora, para que elas não queiram, ou que elas queiram ficar na nossa empresa, mas que, na verdade, elas consigam voar para onde elas querem. Porque a gente percebe também que essas agências, elas não dão uma base para você sair dali. Eles querem te prender o tempo inteiro. Eles não querem que você aprenda inglês. Eles não querem que você... Eles querem que você fique ali, quietinho. Trabalhando e sem reclamar, e sem ponderar, e sem nada. Então, quando elas vieram com essa proposta para mim, de fazer parte da parte de gestão da empresa, de direcionamento, me tocou muito porque eu entendi que o meu propósito é ser ponte. Então, assim como o Cantito veio para me mostrar que eu sou a ponte entre as pessoas se descobrirem como artista, a Brazilian Clean, eu arrepio. A Brazilian Clean me mostrou que eu posso ser a ponte das pessoas chegando e se descobrirem que elas são. Então, a gente montou além de dar o serviço, né, e tal, a gente montou um plano de carreira para as pessoas que vão trabalhar para a gente. Que elas vão chegar, elas vão ter inglês particular, elas vão ter um apoio terapêutico. A gente já tá vindo com várias parcerias, tipo, de nutricionista e coisas, para que elas tenham uma base, para elas se descobrirem, porque 99% também das pessoas chegam aqui sem saber o que elas querem, que elas estão totalmente perdidas. Então, a gente quer dar esse plano de carreira, dar essa base, para que em 1 ano e meio, no máximo, elas não estejam mais na agência. Elas estejam trabalhando com o que elas querem, e a gente quer dar toda essa formação para que elas voem, ou elas cresçam. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é um foco lindo. E tipo assim, o serviço é de limpeza? Tá, nesse início e muita gente, e todo mundo precisa de limpeza.
Todo mundo precisa. E a gente precisa de pessoas capacitadas para fazer isso. Porque eu vejo o ciclo também. Tipo, o cliente não satisfeito porque o serviço não fica bem feito, porque a empresa não dá uma capacitação, e o colaborador não quer fazer um serviço bem feito porque ele não é valorizado. E é um ciclo que ele vai ficar, né? Então a gente tá Você querendo não vir quebra. para romper, para as pessoas serem valorizadas e vai fazer esse serviço que seja feito de uma forma digna, que seja uma forma que, pô, eu tô fazendo isso aqui, mas o meu plano de carreira é crescer, é fazer outra coisa, é para iniciar isso aqui, e a gente já sabe que a nossa agência vai ter uma rotatividade muito grande. Mas tem gente chegando aqui nessa ilha 24 horas precisando de uma oportunidade dessa, bota fé? Então a gente tá chegando aí com essa ideia, com essa base. E tô muito feliz nesse momento. A gente já começou em novembro do ano passado e estamos crescendo e estamos vindo com tudo. Que delícia. E é uma loucura. Obrigada por compartilhar isso. Você me falou muita coisa aqui interessante nesse tempo. Aliás, parabéns por todos os projetos e por esse último também. E eu tô com outro também. Ai, meu Deus, já vamos saber também. Que loucura. Mas deixa eu só focar Claro. numa parte que você falou que é muito importante sobre ser ponte. E eu acho que é um dos motivos que eu realmente admiro você. Eu acho que ser ponte é uma habilidade muito genuína, né? Eu, às vezes, me sinto assim, meio ponte também. Sabe assim, você movimenta e movimenta encontros entre pessoas, né? E não necessariamente a gente tem que ficar ali um dia depois daqueles encontros que foram feitos, né? O que também é um pouco doloroso, né? Porque você sendo uma ponte ali, você vê muitas travessias acontecendo, mas você tá sempre ali em movimento, né? Você não é o destino. E eu vejo isso em você, né? Essa ponte e dar esse espaço, né? Dar esse lugar para o outro e ajudar o outro a se descobrir, porque essa conexão é muito importante. Eu acho que, principalmente entre mulher, assim, é muito diferente quando uma mulher te inspira, né? Você olhar para uma mulher que tá ali em movimento e fazendo, e ela olha para você. Quando a gente se vê, parece que vem uma energia, né? Que vai. Então, eu queria parabenizar você de novo por ser essa ponte tão linda. E me fala qual que é esse outro projeto. Ué, então, eu não satisfeita, né? O Max, meu marido, ele é videomaker e fotógrafo. E ano passado a gente tava com a ideia de fazer uma agência de vídeo e fotografia. Oh, maravilhoso. E a gente montou esse ano. Então, chama Deep Visage. Que é um olhar profundo. Que a gente vê também como a mídia hoje em dia... Ela é pobre, ela é mal feita. As pessoas precisam muito. Hoje em dia, a gente precisa desse olhar mais profundo e não só querer vender. Tipo assim, tudo é só vender e vender. A gente quer visual querer... é tudo hoje, Então, a gente quer ter um olhar mais profundo diante do cliente, com o cliente dele, para que realmente a gente possa fazer essa conexão maior entre as pessoas. Então, a gente vê também como é difícil ter essa galera do vídeo, porque hoje em dia, eu como empreendedora, eu preciso de uma pessoa que faz vídeo, eu preciso de uma pessoa que faz foto e eu preciso de um designer. E eles nunca estão juntos. E eles não têm uma comunicação sempre boa entre eles, porque são profissionais distintos que você. Sim. Então, na nossa agência vai ter os três. Então, as pessoas vão poder ter a comunicação bem mais feita, sabe? Tipo, ela é muito mais próxima. Então, a gente tá com esse projeto aí também. Parabéns! Aliás, vocês faziam um trabalho maravilhoso já no Cantito, né? Na divulgação do Cantito, eu achava a coisa mais linda, os vídeos de divulgação e tudo mais. Inclusive, preciso me inspirar agora pra fazer. Aí liga pra nós. Carlos, acho que eu vou dar uma ligada ali depois do episódio. Que delícia! Arrasou. E a gente tá chegando ao final, mas vamos falar só mais uma... Queria te fazer uma última pergunta, assim. O que você diria para mulheres que estão nessa trajetória? Sabe assim, conselho, dica, porque... Enfim, né? A gente tem muitas dúvidas, somos mulheres, né? Cheias de coisas na cabeça, a gente tem muitas dúvidas às vezes. E eu sei que é muito difícil tomar decisão, às vezes, de sair da sua cidade, de sair do seu país, né? Ou de começar um negócio novo. Enfim, né? Tudo que a gente precisa fazer. E você é uma pessoa que desbrava esse novo, né? Com bastante coragem. Como é que você compartilha? O que você poderia, assim, falar para as mulheres que estão te assistindo, né? De uma forma incentivá-las? Nossa, eu acho que o mundo, ele já é duro bastante com a gente. Então, a gente precisa muito de uma força interior mesmo para que a gente consiga agir e que a gente consiga se mover diante de tudo que ele nos apresenta. Então, eu acho que o maior conselho que eu realmente dou é se conheça.
se conheça, se descubra, faça terapia, descubra o que você gosta, descubra qual esporte você gosta, descubra qual área você gosta, sem uma pressão que você precisa sobreviver dela. E depois que você se descobrir, cada vez você desbravar mais internamente de você exala isso pra fora e você vai conseguir mover. Porque sem você se conhecer, você não consegue. E eu precisei me desbravar para o outro lado do mundo, para eu me conhecer e para eu realmente entender o que era o meu papel na minha vida, na vida dos outros, nesse universo. Então, quanto mais você se conhecer, mais força e mais energia você vai ter para enfrentar tudo o que você precisa. Porque vão vir, independente de você fazer isso ou não. Então, você tendo esse autoconhecimento de você, nada te segura, nada te barra e nada te faz cair de uma forma tão devastadora que você não consiga levantar. Então, eu acho que é o meu maior conselho, e é um conselho muito grande que eu dou pra mim mesma há muito tempo, de cada vez me buscar mais, entender mais internamente, porque a gente é um universo infinito. Vários universos dentro de um universo, né? Nossa, e que eles são mútuos e que eles se transformam e que você tem sempre que estar se conhecendo. Você não é tipo, mas é porque eu já fiz terapia há 5 anos atrás. Pô, e você não se mudou, e você não é diferente, e você não se transformou, é uma busca infinita. E que ela vai te trazendo muita força e muita garra para que esse mundo perverso que às vezes nos rodeia não nos baqueie. E outro conselho, talvez, além desse, que é tão importante e que é para mim mesma também, que falei que eu tenho dificuldade, né? Tipo, de ter pessoas e trabalhar e tal, e delegar funções. Saiba que você não consegue fazer nada sozinho. Se junte aos bons, se junte aos seus. Não desvalorize o outro achando que você é melhor ou pior dele. Não compita, não desvaloriza. Não desvaloriza. Né? A gente aprender a genuidade. Ser genuíno, né, nas trocas e nas relações e admirar, né, admirar o outro, né, e se sentir motivado pelo outro, né. Então é só uma polaridade diferente, né. Muita gente chega e fala assim, pô, mas você faz o cantinho sozinha. Eu falei, que sozinha? Dá 300 artistas lá no meu evento, você acha que eu faço sozinha? É eles que fazem. Eu só monto os microfones. E nem sou eu, é o Flávio. Sempre tem tive ali uma ideia e ela tá... Sabe? Então, tipo assim, não tem nada que a gente possa não fazer, mas sempre a gente vai precisar do outro. É impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. E eu acho que, já estamos até nessa poesia para encerrar lindamente. Eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, por compartilhar, por confiar em compartilhar sua história, sua trajetória, suas emoções, seus sentimentos. Gente, eu agradeço vocês também por estarem assistindo. Por favor, vejam o trabalho dela, vejam o Cantito, vejam as outras empresas. A gente vai deixar tudo aí depois nos comerciais. Obrigada, Ju. Muito obrigada demais. por ter vindo. Eu agradeço muito pelo convite, por essa abertura, pela escuta. E até o próximo Cantito. Já temos esse ano, teremos esse ano, né? Teremos esse ano, só tô vendo se a gente começa em abril ou maio. Mas então, tá quase. Fiquem de olho nas datas, por favor. E a gente se vê lá. Obrigada, gente. Obrigada pela escuta. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada tchau. demais. Tchauzinho.